Bom dia a todos. Graças a Deus por mais um dia que o Senhor nos concede. A graça do Senhor e a misericórdia e a bondade. Eu quero reagir a um vídeo que eu estava vendo do Silas Malafaia, né? Ele falando do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, sobre o novo ministro que o presidente escolheu para colocar, vai escolher ainda para colocar no STF. E indignado, né? O pastor Silas Malafaia, indignado porque diz que não é um homem confiável, é um homem de esquerda e não sei o que tem. E eu acho assim que os pastores, não só o Silas Malafaia, eles têm que entender que a igreja do Senhor Jesus, independente, né, de quem tiver na política ou governo, a igreja do Senhor não precisa do Estado, né? E quem lê, né, as histórias do passado, a gente vê que quando a igreja ela se uniu com o Estado, quando o Estado entrou dentro da igreja, fez parte da igreja, a igreja ruiu, a igreja destruiu. Então, senhor Silas Malafaia, Jesus não precisa do Bolsonaro, não precisa do Estado brasileiro, né? Jesus, ele é poderoso, e a igreja, nesses mais de 2000 anos que existe a igreja na face da terra, ela permaneceu, né? Ou com o governo que perseguiu ela, o governo que apoiou a igreja, ela sempre permaneceu, né? Então, o que parece é que quando o Silas Malafaia ele vem, né, gravar os vídeos dele, é como se ele tivesse em desespero e ponhar o povo da igreja dele, o povo cristão, em desespero, né? A igreja não precisa do Estado. Pelo contrário, o Estado que precisa da igreja, né? A igreja, ela já faz um trabalho social melhor do que o Estado faz, né? Quantas pessoas que vêm para a igreja, que eram pessoas que fazia coisas erradas, né? Muitas pessoas que roubavam, né? Muitas pessoas que usavam droga, muitos traficantes, muitas pessoas que agia contra o Estado. E o próprio poder de Deus libertou essas pessoas. Então esse é um trabalho social da igreja, né? Um trabalho feito por Espírito Santo. Então, né, a igreja ela não precisa do Estado. Pelo contrário, o Estado é que precisa da igreja. Há muito tempo eu gravei um vídeo, né? Que eu falava, né? Que um dia o presidente Bolsonaro, embora eu creio assim que ele é uma pessoa que Deus o escolheu para ser o presidente do Brasil, porque nada acontece se não for da vontade de Deus. Ele ia tomar medida impopular uma hora, né? Ele ia tomar medida que ia desagradar A ou B. Mas nem por isso eu vou para a rede social aí, pro Facebook, pro YouTube, falar mal do presidente. Porque homens são falhos. Homens, eles cometem falha, né? Agora Deus não, Deus não comete falha não. Então a igreja do Senhor Jesus, ela nunca precisou do Estado, né? E se você for ver na história, e todas as vezes que o Estado entrou para a igreja, entrou para dentro, para a igreja que eu falo assim, no meio cristão, ela prejudicou, ela acabou com a igreja, né? E o que eu vejo hoje aí é esses pastores, eles estão querendo acabar com a igreja, né? Eles estão querendo colocar como a igreja seja inteiramente dependente do Estado. Então, a igreja não é dependente do Estado.
A igreja ela é do Senhor Jesus, a igreja ela é espiritual. Entendeu, seu Silas Malafaia? Sei que ele não vai ver o vídeo, esse vídeo meu, né? Mas é uma coisa então que eu falo assim pro povo de Deus, para a igreja, né? Que venha o que vier, haja o que houver, a igreja do Senhor ela sempre vai permanecer. Porque Jesus, ele disse a Pedro, né? Quando ele disse para Pedro, olha, Pedro, sobre esta pedra, que era ele mesmo, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão, não vai prevalecer contra a minha igreja. Então não tem demônio, não tem nada, não tem força do mal, não tem nada que prevalece contra a igreja do Senhor. A prova é que se você for ver aquele site que é a janela, se não me engano é 3x40, que é um povo que fala de missão nos países árabes, né, nos países que perseguem as outras religiões, você vê que tem país aí que a igreja está lá, né? Ela está no subterrâneo, né? As pessoas servem a Deus e lá acontecem os mesmos milagres, são curas, são batismo com o Espírito Santo, as pessoas têm visão de Deus, né? Principalmente no Irã, nesses países que perseguem as igrejas, que não pode ter outra religião senão a religião oficial do país, né? Então, a igreja, ela não depende de homem. Ela não depende de homem. É que no Brasil virou uma febre, né? De pessoas entrar na política, né? Entrar na política e depois vir falar, porque Daniel ele foi político, mas eles esquecem que Daniel ele foi forçado a ser político. Daniel não foi para servir o rei Nabucodonosor porque ele quis, ele foi forçado a ser, né? Mas porque José do Egito, porque não sei o quê, mas ali, se você for ler a história e prestar atenção, ali já era um plano de Deus de colocar o José na frente, né, ali do Egito, por quê? Para poder manter a sua família, que era Jacó, que era o povo que é o povo de Israel. Então ali foi uma providência divina, foi necessário Deus fazer aquilo. Agora, muitas das vezes ser político, né? Muitas vezes não é necessário, porque me fala aí, alguém pode escrever aí nos comentários aí do Face aí, uma lei que algum político criou, né? Então é isso daí. Então Deus ele não precisa de político nenhum, né? Eu sei que tem muitas pessoas das igrejas, né, que vão entrar agora, principalmente agora no período agora de eleição, muitos vão ser candidatos a vereador. Se você quiser ser político, que seja, mas não que a igreja precisa de você. Você que precisa de Deus. É bom a igreja ela ter um irmão lá na Câmara, ou ser um prefeito crente, é muito bom isso daí. Mas não colocar isso como se Deus dependesse, né, desse irmão que vai ganhar eleição na cidade para manter a igreja dele, não. Deus não precisa disso daí. Então, o que eu falo, tira esse negócio da cabeça, né? Não, porque se a igreja não tiver um político lá, um vereador lá, então a igreja vai acabar na cidade, vai ter perseguição. Não, pode ter perseguição, pode ter o que tiver. Amém? Que Deus abençoe vocês, né? Quem quer ser político seja, mas não coloca isso como primeira necessidade de Deus, que Deus não precisa de política. Deus precisa de homens fiéis, que crê na palavra dele, que busca a presença dele, tá bom? Deus abençoe a todos, fica com Deus.